ao nosso canal Acorda Bênção no YouTube. Glória a Deus. Então vamos dar início a essa abordagem de Apocalipse, em nome de Jesus. Vamos ler aqui esses primeiros 8 versículos. Eu vou dividir esta abordagem em 2 partes. Amém? Para essa nossa iniciação. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, essa é a nossa iniciação aqui no livro de Apocalipse, e eu quero chamar a atenção para isso. Primeiro que a gente associa muito o livro de Apocalipse à tragédia, não é? A gente associa o livro de Apocalipse a catástrofes naturais, provocadas pelos homens. A gente associa o livro de Apocalipse a uma situação tempestuosa, turbulenta. Mas a gente precisa entender que o livro de Apocalipse significa revelação. O contexto, digamos assim, o conteúdo desse livro, na Escritura Sagrada, ele traz uma descrição catastrófica do que vai acontecer antes e depois que a igreja for arrebatada. Ele trata da grande tribulação, que é um período que haverá na terra jamais ocorrido. Um período único, né? Que terá a sua durabilidade determinada pelo Senhor, que pode ser 7 anos, 12 meses vezes 7, mas que pode acontecer em momento rápido, considerando, como disse Pedro, não ignoremos que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia.
e este quantitativo de 7, né, a gente vai entender que ele pode ser uma alusão à perfeição de Deus. O Deus que não falha, o Deus que não mente, o Deus que não se arrepende, o Deus que não erra. Bem, segundo a associação da revelação que Daniel teve, os estudos indicados pelo profeta Jeremias, né? E alguns outros estudos faz com que nós venhamos aderir os 7 anos, tipo 12 meses vezes 7 para a grande tribulação. Mas não descartemos exatamente essa fala de Pedro, para que não ignoremos que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia de ontem. Então, é importante entender que haverá, que acontecerá, que vai se cumprir, porque esta palavra não volta vazia. Ela vai acontecer, o que Deus determinou vai acontecer. Inclusive, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para aquele clima de final de ano que tivemos, começo de ano, que ainda estamos no início do ano, né? Mas nos primeiros dias mesmo, quase nas primeiras horas, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra em direção, até tive a curiosidade de salvar vários links aí de profecias para assistir depois, que aparece tanto profeta, né? Aparece tanto vidente. Mas vidente com aquelas falas repetitivas, de que vai acontecer uma tragédia, de que alguém vai morrer, de que vai acontecer... Meu Deus, todo ano acontece cada coisa. E no segmento evangélico, profeta é boia também, né? O bom é quando é Deus. Quando não é Deus, aí Deus acaba pagando do pato. Porque o pessoal usa o nome de Deus, quando às vezes não é Deus falando. Mas eu vinha pedindo ao Senhor, e não me conformei com isso, e vinha pedindo ao Senhor uma palavra. Até ministrei na consagração, dia 17, está no meu Instagram, Acorda a Bênção, e eu convidei aqui o Instagram da rádio para ser colaborador, e está aí no Instagram da rádio para você assistir a ministração que eu fiz dia 17 aqui na consagração. A palavra que eu estou dizendo a vocês que eu pedi ao Senhor, recebi, está lá. Mas eu quero trazer aqui que coincidentemente eu tinha feito a reprisagem, ou a reprise da abertura dos 6 selos e o toque de 5 trombetas que eu abordei, são 7, eu fiz a abordagem só de 5 até agora. E a conclusão que eu chego diante da abordagem que eu já tinha feito faz tempo e do que eu estou vendo se desenhar é que nada muda. Não muda, primeiro, porque a palavra de Deus é imutável. Né? E não muda porque a gente está vendo que a sociedade está se encaminhando para um abismo, um buraco sem fundo. Né? O que vem se desenhando é assustador, é amedrontador. E as consequências são danosas. As consequências são danosas. As consequências desse avanço tecnológico, a famosa IA, a inteligência artificial, que poderia ser uma fé, e pode ser, como toda tecnologia, na internet, Instagram, Facebook, YouTube, toda tecnologia. Eu estava vendo os meninos ontem, que eu estive em 3 cultos ontem. O meu dia 18 foi uma bênção. Meu dia 18 foi uma bênção. Eu estava vendo os meninos, a mesa de som agora é no celular. Tem mesa de som no celular.
aumentando o volume do microfone, o volume da bateria, o volume da guitarra, do contrabaixo, no celular. Rapaz, nem Salomão teve essa tecnologia. Né? E vendo isso e tá, aquilo outro. Ontem estava com dois pastores, um disse, pastor Mário, eu mexo com inteligência artificial. Isso aqui é IA, isso aqui, isso aqui. Lá. É fabuloso isso. Fabuloso isso. Porém, o ser humano, as pessoas, né, essa estrutura de carne, osso e espírito, elas estão sendo inferiorizadas. Estão sendo inferiorizadas, estão ficando de lado. Socialmente falando, inclusive, se desenha que o conhecimento sempre vai ser importante. O conhecimento sempre vai ser importante. Mas o ter um diploma já não será muita coisa se você não tiver habilidade. E a tendência são as pessoas, em sua maioria, ficarem desempregadas. E uma pessoa desempregada, isso desencadeia uma série de problemas. Primeiro, desempregado, né? Fica difícil ter a sua dignidade social, ter recursos. Fica difícil. Nem todo mundo tem a habilidade de ser autônomo, tem a coragem, enfim. Né? Quem já é autônomo, menos mal. Mas até isso vai se tornar complicado, porque a tendência são as máquinas estarem substituindo os seres humanos. Sem contar outros tipos de acontecimentos que se desencadearão, levando as pessoas a crises de ansiedade, transtorno de ansiedade, algumas sendo também exigidas para dar conta do recado, né? E aí virar o estresse, aquela exaustão que transcende o estresse, falado muito no mundo social hoje. As pessoas estão muito familiarizadas com alguns termos, como o burnout ou burnout, como alguns queiram dizer, né? Que transcende o estresse. Isso é ruim. Isso é ruim. O individualismo vai estar imperando. Isso gerará consequências danosas. Fora o ceticismo, a incredulidade que está sendo gerada, inclusive por culpa daqueles que se dizem homens e mulheres de Deus, por causa dos escândalos, das vergonhas, dos vexames. A palavra de Deus sendo substituída em nossos púlpitos, a unção que já vem sendo trocada, não é? Por efeito de luzes, por sonoplastia, por teatro em nossos cultos. A maioria das denominações são verdadeiros palcos de apresentações. Muitos cultos não passam de peças teatrais. É muito exibicionismo. É muita gente só indo para assistir a exibição e outros para se exibirem. Está faltando aquela pegada espiritual, aquela essência espiritual, de verdade, sem forçamento de barra, aquele fluir. Está faltando, estava comentando com os servos de Deus ontem, uma maior dedicação à adoração.
Está faltando um espaço de tempo mais ocupado com oração, invocação ao nome do Senhor. Está faltando mais espaço para a pregação da palavra de Deus propriamente dita, e não mensagens autossugestivas, e não correntes psicológicas, e não a tentativa de entrar na mente das pessoas da hipnose, das técnicas de evocação hormonal como dopamina, mas o fluir da presença de Deus, a unção de Deus, esta sim faz o mal ser expulso, faz a tristeza saltar de alegria, proporciona a nós paz que excede entendimento, a presença de Deus que gera libertação, cura, que nos enche de satisfação existencial, que se evidencia em nós o poder da superação. Então estamos caminhando para um momento muito difícil. Muito difícil. Só vai continuar sendo bom para aqueles cristãos, eu digo sempre, estiverem como que o povo de Israel na terra de Gósen. Lembra disso, né? O povo do Egito vivenciou as pragas, mas os que estavam na terra de Gósen, as pragas não alcançavam. Aleluia. E essa terra de Gósen que eu me refiro metaforicamente é a presença de Deus. Cuide de estar na presença de Deus. Cuide de estar focado no Senhor. Foi uma das mensagens que eu recebi do Senhor e ministrei. E volto a lhes dizer, é mais do que nunca tempo de estar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É mais do que nunca tempo de buscar o Senhor em adoração, em espírito e em verdade. É mais do que nunca, aleluia, de se autoexaminar para chegar à conclusão que precisa mudar para melhor. E essa introspecção e esse autoexame, essa autoanálise ser uma constante, não só na virada de um ciclo de 365 dias para o outro, não só no momento da ceia, porque isso é preconizado por Paulo ao ceiarmos em 1 Coríntios 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas isso deve ser também uma prática constante ao dormir, ao acordar, de hora em hora, de meio-dia, enfim. Paulo ainda diz, escrevendo aos Coríntios, examine-se a si mesmo, se estás em Cristo, se é que já não estás reprovados. Examinemo-nos como indivíduos, examinemo-nos como igreja, examinemo-nos individualmente e coletivamente, se é que já não estamos reprovados. Será que eu, Amaro Correia, estou reprovado, Senhor? Como pessoa física? Será que eu estou reprovado como pessoa jurídica? Será que a nação está sendo reprovada? Será? Porque constantemente, amados, somos postos na balança do Senhor. E o Senhor está sempre pondo em vista o seu exército. O que é que Deus tem a dizer de você? Eu me preocupo com o que é que Deus tem a dizer de mim. Já pensou nisso? Fulano me elogia, Beltrano me elogia, os irmãos gostam, o pastor Baixou a benção. O senhor, pastor Maima mandou uma mensagem para mim, pastor, o senhor canta muito também. Né? Gosto de cantar. Pastor, o senhor é uma benção, aleluia. Ai, irmão, tu é uma benção, né? Eita, irmão, glória a Deus. Mas o que é que o Senhor... Não, pensa aí, o que é que o Senhor diz de ti?
Na real, o que é que você acha que Jesus, passando em revista a tua vida agora, ele vai dizer de ti? Então, Paulo diz, escrevendo aos Coríntios ainda no capítulo 11, versículo 29, 30 lá na frente, 31 por aí, se julgarmos-nos a nós mesmos, não seremos condenados com o mundo. Porque na humildade, ao julgarmos-nos, ao examinarmos-nos, vamos perceber que precisamos mudar para melhor em muitas áreas, em muitos sentidos e em muitos aspectos das nossas vidas. Se formos humildes, vamos reconhecer que precisamos mudar o nosso linguajar, nossos conceitos, nossa postura de cristão, nossas atitudes. Precisaremos mudar em muita coisa que não estão agradando a Deus. E a gente sabe. E o pior é que a gente sabe. Essa oração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Irmão, tu sabes o caminho mau que há em ti. Quem não sabe, 3 sobrinhos que eu tenho mais próximos, que são os filhos de amigos meus. Hã? Quem não sabe são essas crianças. Aí, esses pirra que você tem na sua casa, os inocentes, eles não sabem, mas você sabe. Você sabe. Você sabe o que você está fazendo de errado. O que você fala que não agrada a Deus. Pensamento que vem e você alimenta, porque é inevitável, né? Como se diz no ditado aí, que o passarinho pouse na sua cabeça, mas é evitável que ele faça ninho. Então você não tem culpa de o pensamento vir e tal. Às vezes é seta, que a gente folcloricamente evangélico diz que isso é seta do maligno, né? O pensamento vem, mas não pode nutrir, não pode alimentar. Rever os conceitos, à luz da Escritura Sagrada, à luz da Bíblia. Volto a defender que a palavra de Deus é o instrumento aferidor da verdade. João 17, 17. A tua palavra é a verdade. Precisamos estar cada vez mais conscientes que a Escritura Sagrada, irmão, é a nossa bússola. A Bíblia, a palavra de Deus. Bíblia, conjunto de livros sagrados. É a nossa regra de fé e prática, é a nossa bússola. Você não pode estar agora se deixando guiar por cartilha psicológica, por cartilha social. Você não pode estar se deixando guiar por qualquer outra coisa que vier lhe apresentar-se como o outro evangelho. O apóstolo Paulo disse: se alguém vos apresentar outro evangelho que não seja o de Cristo, seja anátema, seja maldito. Precisamos mais do que nunca voltar as nossas atenções para as Escrituras Sagradas, em todos os sentidos e aspectos. Procuremos ler mais a Bíblia, irmãos. Procure ler mais a Bíblia, minha irmã. Procure ler mais a Bíblia, servo e serva de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, essa nossa introdução aqui do livro de Apocalipse, eu quero mostrar a vocês que o livro de Apocalipse não é só tragédia. Apocalipse significa revelação. Vamos tratar, né, das situações catastróficas, da abertura dos selos, das trombetas, das taças. Vamos trazer os relatos aqui infelizes das igrejas da Ásia, que por sinal retrata a personalidade de cada um de nós como indivíduo e as características
deste agrupamento denominacional. Eu até já disse em outro momento que a igreja está contida nas denominações. E para entender isso, é importante eu explicar que existem pessoas salvas dentro das denominações. Mas não significa, ou é exatamente isso, não significa que as denominações elas salvam. E que por estar na denominação está salvo, não. Salvação é individual. Ser igreja é mais do que fazer parte de um rol de membro de uma instituição. Ser igreja é mais que professar uma religião e um credo. Ser igreja é algo mais fino. Ser igreja, na perspectiva de Efésios capítulo 5, verso 24, é estar sujeito a Cristo. É estar sujeito a Cristo. Na linguagem de Jesus registrada por João no capítulo 14, verso 24, é amar ao Senhor guardando a sua palavra. Diga-se de passagem que se não guarda a palavra, não ama ao Senhor. Ele mesmo diz, quem me ama guarda a minha palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Então ser igreja é algo mais fino. Não é só ser crente, porque crente por crente até o diabo é. Não é só ser evangélico, adepto do movimento que aconteceu na Europa, o movimento evangelical, o movimento ecumênico protestante. É mais do que ser evangélico, é mais do que ser protestante. Ser igreja é ser sujeito a Cristo, é estar unido a Cristo, é estar em obediência a Cristo, é estar procurando viver uma vida de santificação. É algo mais fino. Precisamos estar com as atenções voltadas para a Escritura Sagrada, porque ela é apta para ensinar, redaguir, instruir em justiça, e ela que nos faz ser agradáveis a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O livro de Apocalipse vai trazer para nós muita revelação, muito entendimento. Quero inclusive considerar que, biblicamente falando, o relógio de Deus não é o calendário gentil. O relógio de Deus é o calendário de Israel. O relógio não só é o calendário, como é o povo de Israel. Há muita coisa acontecendo nos bastidores que a gente aqui, amados, também fica meio que perdido por conta da desinformação e por conta da perversão das informações. Infelizmente, no mundo, não é só no Brasil, no mundo, não é? A imprensa está muito venal. Por isso que precisamos orar a Deus e voltar as atenções para a Escritura e estar cuidando de se aperceber do que vem acontecendo, e não precisa ir para muito longe. Acontece em nosso raio de alcance. Além da testificação do Espírito Santo de Deus com o nosso espírito. Aí, para esta percepção, tem que se espiritualizar. Tem que se espiritualizar. Amém, amados? Então a gente volta com essa pegada. Louvado seja o nome de Jesus. E eu lhes convido a voltar a passear conosco nas páginas da Escritura Sagrada, aqui no quadro A Voz do Divino, momento da ministração da Palavra de Deus, e a partir de hoje, no livro de Apocalipse. Amém? Que Deus vos abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e eu lhe aguardo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, nesta mesma emissora,
essas mesmas plataformas, com a voz do divino. Essa voz que lhe impacta, que mexe com você, que lhe faz refletir, pensar e causa mudança e transformação, que aí já não é a voz de Amaro Corrêa, é a voz de Deus, a voz do divino.